Boa noite, gente. Hoje é o quarto dia das apresentações de Andromedev, certo? Hoje a gente vai ter as organizações do SP Lab e o Fogbowl. E como o Fogbowl requisitou, né, que a gente tivesse uma ordem pré-definida para eles, hoje a gente vai sortear só quem é a organização que começa. Eu posso fazer o sorteio, irmão? Aham. Fiquem à vontade para ligar a câmera, participar, aparecer bonito no YouTube. Tá aparecendo aí? Tá, tá carregando, mas tá sim, tá sim. Pronto. Então eu vou colocar aqui, tá? Randomizar. Então a gente vai começar com o Fogbowl mesmo. Quem é a primeira pessoa a apresentar? Sou eu. Pedro, né? Isso. Posso compartilhar a tela? Pode sim, Pode pode sim. sim. Certo. Vocês me falam se vai dar pra ver aí. Só Uhum. um momento. Aí quem quiser acompanhar lá o tempo, no caso a gente esqueceu, né? Mas são apresentações de 5 minutos. E aí quem quiser acompanhar lá o tempo, a gente colocou um link. Também a gente vai abrir um tempozinho para perguntas e tal. Então, assim que tu quiser começar, Pedro. Tudo bem. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro, né? Eu sou aprendiz no projeto Fogball, implementação dos plugins Public IP e Security Rules para Google Cloud. Tive como mentores Francisco Brasileiro e Jadson Luan. Antes de falar sobre o Fogball, eu gostaria de falar um pouco sobre como é que funciona a ideia de cloud e como funciona também a ideia do próprio Fogball. De cloud, você pode imaginar que você, como usuário final que quer dar deploy em um serviço web, por exemplo, você vai ter que se preocupar com vários tipos de configuração e vai ter um custo inicial muito alto. Sendo que se você utilizar IaaS, que seria infraestruturas como serviços, por exemplo, AWS, Azure, OpenStack, OpenNebula, você vai ter uma melhoria porque é escalável, você não tem contratos e você consegue utilizar sob demanda os recursos que você utiliza, que você quer utilizar. Então, é uma preocupação a menos. Visto isso, a gente tem a ideia do Fogball. O que seria o Fogball? Dado que você é um usuário comum, um usuário final, que você quer ter acesso a várias clouds simultaneamente, você deveria ter a inteligência, entre aspas, de você saber como é que você cria cada tipo de operação, cada tipo de recurso em cada cloud. Isso não é uma coisa viável, porque você não ia estar focando no que é importante. Então, o Fogball ele é uma interface que ele fica entre o usuário final e as clouds, de tal forma que ele consegue meio que pegar, através de uma interface única, uma interface REST ou uma GUI, utilizar todas as operações nessas clouds. Então, a inteligência é passada do usuário final para o Fogball e você vai se importar como sua aplicação realmente funciona, e não na configuração dos ambientes da cloud. Então, aqui temos alguns tipos de operações que são disponibilizados no Fogball, e aqui alguns recursos que são utilizados, que foram criados por mim e na Google Cloud e pelos demais membros que vão apresentar futuramente do Fogball. O Fogball ele é criado em cima de 3 alicerces. O Common, que serve como um código geral e algumas requisições HTTP para dar suporte para o AS e o RAS. E o AS, o Authentication Service, serve para gerar um token das clouds para ser utilizado no RAS. O Resource Allocation Service é, por assim dizer, a inteligência principal, entre aspas, do Fogball. O RAS ele possui 3 entidades principais: o order, states e plugins. Você pode imaginar que os orders, eles funcionam como se fosse, quando você cria uma requisição, ele é atribuído a um order. E esse order possui estados. Ele vai transicionando de estados à medida que essa order vai sendo consumida, até ela ser terminada, até terminar seu consumo. No momento que ela está pronta para ser consumida, essa order é passada para um plugin, e o plugin é a menor camada de abstração. Lá no plugin é onde a gente vai fazer as chamadas para os endpoints diretos para as clouds e fazer esse tipo de modificação, como get, delete, post e etc. Então, eu vou falar agora da minha parte no projeto, né? O meu objetivo era implementar plugins que deem suporte ao Public IP, que seria um IP externo, e as Security Rules, Firewall, da Google Cloud, no caso. Nesse contexto aqui, para a gente falar sobre Firewall, a gente vai ter um contexto de um projeto na Google Cloud e também vai ter uma ideia de uma VPC, que seria uma rede privada. Essa rede privada, ela pode possuir inúmeras VMs que você vai cadastrando, e depois que elas são criadas, essas instâncias de VMs, você atribui um firewall ou uma security rule ao seu VPC.
Um momento atribuído, esse tipo de coisa, você consegue delimitar, permitindo ou negando conexões entre as próprias VMs, como é esse caso aqui da VM4 não se conectando com a 2, ou permitindo ou negando conexões do meio externo, da internet, com a VMs da sua cloud. Então, aqui, nesse caso, eu implementei as operações de Request Security Rules, Get Security Rules e Delete, no contexto da cloud da Google Cloud. Aqui um exemplo de uma requisição JSON para a criação de um firewall. Aqui temos o nome do firewall, aqui temos a rede no qual ele está associado, aqui temos a direção, se é ingress ou egress, se é de entrada ou se é de saída, e aqui temos os ranges CIDR, que pode ser tanto de destino, como também de origem. Nesse caso aqui ele é de origem porque é a entrada, né, que está acontecendo. Você também pode definir se você está negando ou você está permitindo uma conexão, você define os protocolos e também as portas. E no caso, o nível de prioridade que tem essa rede, essa firewall. Depois tem um Public IP. Public IP eu não consegui implementar. Talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo eu conseguisse implementar ele. Eu tive alguns problemas nas requisições, nos plugins. Mas para dar uma ideia geral de como ele funciona, cada instância ela vai possuir um IP externo e um IP interno. No caso, um IP interno e um IP externo. O IP interno serve para comunicação entre VMs e o IP externo serve para comunicação com o meio externo. O IP interno também serve para balanceamento de carga interno e externo, para balanceamento de carga externo, mas foge do escopo. Inclusive, através disso, você consegue fazer conexões SSH, através do IP externo. Aqui temos um exemplo de como foi que a ideia principal, né, de como seria implementado esse Public IP. Primeiro seria alocado na Google Cloud um Public IP com um post. Depois que ele fosse alocado de uma pool da Google Cloud, ele seria recuperado através de uma requisição GET para a Google Cloud. Após isso, no próprio Fogball, seria associado esse IP a uma instância, através de um outro post. Por causa de problema de assincronia, eu não consegui fazer essa requisição GET após um post, no que se refere a um escopo de um plugin. Então, eu não consegui terminar essa implementação, talvez no futuro seja possível. E como resultados, como eu havia citado, todas as operações Security Rules que deveriam ser implementadas foram, e as do Public IP precisam ser revisadas, e pelos motivos que eu apontei, elas ainda precisam passar por mais modificações. E com o projeto, eu queria falar um dos pontos principais que eu aprendi. Eles seriam os padrões de projeto Build e Factory. Singleton não cheguei a utilizar, mas foi apresentado, e eu utilizei o Build e Factory. O uso de JSON constante para serialização e deserialização de objetos em Java em JSON, que ele era utilizado quando a gente ia pegar um retorno, ia fazer uma requisição para a cloud. Aqui a montagem de requisições, get, put, delete e patch também para testes, mas essas aqui foram as principais que eu utilizei. E o comportamento geral de como funcionam as clouds e a arquitetura da Google Cloud, dado que é uma documentação enorme que a gente vai estudando no começo das semanas e que foi realmente um aprendizado sobre isso. E também as configurações do ambiente com Spring Boot e em menor grau de Swagger. Então é isso a apresentação, eu agradeço a atenção de vocês, queria agradecer a Luan e a Fubica pelo suporte que foi dado, porque ajudou muito a superar as dificuldades, e queria agradecer a Juan pela oportunidade de participar nesse projeto, porque foi indicação dele participar, então se não fosse por ele, talvez eu não estivesse aqui. Então é isso, os demais membros vão dar prosseguimento, dado alguns conceitos que eu passei aqui, e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigado. Valeu, Pedro. Alguém tem alguma dúvida? Pedro, no caso, tu tá em que período? Deixa eu só parar aqui. No caso, eu estou no terceiro período de computação e eu não tinha nenhuma experiência com projeto até esse momento, tipo, só projeto IP2 e coisas desse tipo. Então foi uma coisa nova, bem interessante, que eu aprendi muito nas tecnologias que eu havia apresentado. Massa. Marta tinha perguntado sobre experiência, tu já respondeu. O que mais te acrescentou no projeto? Acho que o que foi mais interessante no projeto foi trabalhar com clouds, porque realmente era uma experiência que eu queria saber como é que funcionava na prática, e realmente eu soube que muita coisa é pesquisando e descobrindo como é que funciona, as operações que você vai fazendo com a cloud, a documentação é vasta, enorme, você pode passar dias e dias mergulhado naquilo para tentar entender completamente, mas é bem interessante, eu achei bem interessante. Acho que foi mais essa parte mesmo da documentação em si, de entender como é que a cloud funciona. Show. Mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, mais uma vez, parabéns. Vamos dar continuidade então. Qual é o próximo?
Sou eu. É Gabriel. Gabriel? Pronto. Aí se tu quiser compartilhar a tela, Uhum. Tá dando pra ver, pessoal? tá assim. Tá certo. Show. Bom, tá dando pra ver ainda? Tá, né? Tá assim. Show. Olá, meu nome é Gabriel. Durante o Adromedev, eu participei do projeto Fogbow. Fiquei responsável pela parte de implementação do plugin de identidade e imagem para Google Cloud. E eu tive como mentores o professor Francisco Brasileiro, Fubica, e Jadson Luan. Bom, meu objetivo durante o Andromedev foi implementar o plugin de identidade a fim de autenticar os usuários para fazer o uso dos recursos da Google Cloud e implementar o plugin de imagem para obter informações sobre as VMs criadas. Vamos lá. Vou começar pelo plugin de identidade. Autenticação dos usuários. Autenticação dos usuários no site do Fogbow, utiliza o serviço de autenticação da Google Cloud. Passa as credenciais, no caso, para o... Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho. As credenciais recebidas vão passar para o System Identity Provider, que é uma das camadas de autenticação, onde, nesse nível de sistemas, a gente pode ter diferentes tecnologias. No caso, a usada foi a da Google Cloud, mas podemos ter a da Azure, da AWS, onde podem haver diferenças na autenticação. Ele, no caso, implementaria essas diferenças. E o Identity Provider, onde está toda a lógica, que ele vai fazer a requisição para a Google Cloud, obtendo um serviço de autenticação, e retornar um token de acesso. Esse token de acesso vai ser usado pelo Resource Allocation Service, que é justamente onde os usuários vão poder operar sobre a cloud, criando VMs e etc. As credenciais utilizadas vão ser, no caso, mapeadas aqui no map. O que é que acontece? O map ele vai receber as credenciais do usuário, só que ele vai mapear para um único usuário. Esse único usuário ele vai operar sobre a cloud. Como isso ocorre? As credenciais utilizadas vai ter no arquivo de configuração as credenciais, no caso, pré-ajustadas pelo usuário, que ele vai fazer a mapeação para que tenha o uso das imagens, dos computers, das VMs e etc. Image plugin. As operações implementadas no Image plugin foi o getImage e o getAllImage. O getImage ele vai obter uma VM, informações de uma VM criada por um determinado ID. Já o getAllImage ele vai obter todas as criadas. Cada imagem ela vai possuir um ID, um nome, um tamanho, no caso seria o tamanho do disco, o mínimo do disco e o mínimo de RAM, assim como o status, se ela está pronta ou não. Bom, o que eu aprendi durante o Andromedev? A questão da autenticação, eu nunca tinha trabalhado antes com a questão da requisição referente aos tokens, a tudo, na verdade, para mapear, a questão do mapeamento também dos usuários, nunca tinha visto esse tipo de modelo em projetos. Os padrões de projetos, no caso o Factory, nós utilizamos. A questão da Google Cloud API, que logo no início, acredito que foi na segunda ou foi na primeira semana? Na primeira semana, nós começamos a estudar a API da Google Cloud. Eu não conhecia, foi bem interessante estudar ela. A questão da serialização e desserialização do JSON. Eu nunca tinha trabalhado com JSON, essa questão da API REST.
E a questão da criptografia RSA em Java, que nós utilizamos na questão do token. Obrigado pela atenção. Também não gostaria de agradecer ao professor Fubic e a Jadson, que foram bastante atenciosos durante a execução do projeto. Aperrei muito Luan, foi bastante satisfatório trabalhar com eles. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração da autenticação. Aqui, vocês podem ver o site do Fogbow. Aqui são justamente aquelas credenciais do Authentication Service, o username, a senha e o domínio. Essas são as que eu estou utilizando. Nós damos seguir. E aqui nós temos as informações referentes a Google Cloud, aos computes, volumes, redes criados. Obrigado, pessoal, pela atenção. Márcio já perguntou aqui, qual foi a tua maior dificuldade no projeto? Estava mutado, desculpa. Bom, eu nunca tinha trabalhado antes com API REST. Uhum. Foi bastante interessante eu trabalhar, fazer requisições. Nunca tinha feito algumas, mas não tão profundo como nesse projeto. Uhum. O API REST talvez tenha sido a maior dificuldade. Aí tu tá no terceiro período, é? Quarto. No quarto. Nossa. Mais alguma pergunta, gente? A de Luan, gostasse? Pergunta, gente. Não? Então, parabéns, Gabriel. Obrigado. Tu para a apresentação, por favor? E aí a gente pode ir para o próximo grupo. Próximo. Próximo é Dácio, é isso? O próximo sou eu. Aham. Massa. Boa noite, galera. Boa noite. É. Gente, enquanto ele vai setando aí, quem é que tá controlando o cronômetro, hein? Porque eu só consigo colocar 30 minutos. Obrigado. Vocês não conseguem? Estamos sim. Tanto sim. Qualquer problema, vocês me falam. Meu nome é Dácio. Eu fiquei responsável pela implementação do plugin Network para Google Cloud. Os meus mentores foram Francisco Brasileiro e Jadson Luan, lindo maravilhoso. Foi ele quem disse para deixar. Tá? Vou passar aqui. Visão geral a respeito da minha tarefa das minhas testes durante esses 2 meses aí foi de implementar um plugin Network que dê suporte para a tecnologia de criação de redes privadas e customizadas na Google Cloud. Algumas das tarefas dessa implementação do Network Plugin foram feitas, todas elas, no Resource Allocation Service, assim como os demais plugins. O papel desse Network é de gerenciar os recursos de redes privadas totalmente customizáveis para os clientes Fogbow conectarem às suas VMs. Algumas das operações implementadas foram de Request Instance, por exemplo, onde o cliente faz um pedido de uma rede customizada com nome, CIDR, Gateway, etc. E aí a gente pode pegar essa order, né, esse pedido do cliente, criar um recurso na cloud e retornar um ID da instância criada. A gente também pode pegar essa instância, vou pegar aqui o apontador. A gente também pode pegar essa instância, né, que serve basicamente para informar o cliente a instância que foi criada, ou internamente o Fogbow utiliza esse método para saber o estado do recurso na cloud. E também a gente tem um delete instance, como o nome sugere, ele exclui um recurso na cloud. Uma das tecnologias utilizadas foram o Spring Boot, o Postman, que a gente utilizou, o React no front-end, no Git, que a gente não chegou a utilizar, o Swagger, o JSON, né, o Java e o Maven.
As tecnologias, ou mais tecnologias, né, agora falando da Google Cloud, o que a gente cria na Google Cloud é uma rede de nuvem privada virtual, ou VPC, que é uma rede virtual de uma rede física implementada dentro da rede de produção do Google, né, da Google Cloud. Basicamente, é uma simulação de uma rede e toda a infraestrutura de uma rede, ali na Google Cloud. Inclusive, essas redes VPCs podem ser conectadas a outras redes VPC, em diferentes projetos ou organizações, utilizando o peering da rede VPC. Aqui a gente tem um exemplo, uma rede VPC, a gente tem um projeto, dentro desse projeto a gente criou uma rede VPC, uma network, a gente tem 2 regiões aqui setadas, nessas regiões a gente tem várias máquinas em subnets diferentes, em zonas diferentes, porque é assim que a Google Cloud se distribui. Essas regiões se comunicam, essas regiões se comunicam entre si, por fim se comunicam com o routing do VPC e por fim pela internet. Alguns dos resultados obtidos durante esse período, basicamente existem 2 formas de se criar redes na Google Cloud, do modo custom e do modo default. No modo custom, a Google Cloud se encarrega de criar todas as sub-redes, criando uma rede para cada região. No caso, a implementação que eu fiz foi essa, default, ele já cria as sub-redes, e aí, por um lado é bom, porque facilita, é mais fácil de implementar, mas por outro lado, dificulta a conexão da network com outros recursos Fogbol, por exemplo, uma VM, né? Então, no modo custom, a rede vem sem subnets, você pode e deve adicionar esses subnets customizados, para então você conseguir conectar com outras coisas na cloud, por exemplo, uma VM, porque no momento a network está trabalhando de forma atômica. Então, no momento, a gente está realizando da primeira forma por questão de simplicidade, mas mais para frente o desejo é torná-la custom para proporcionar ao cliente uma experiência totalmente customizável, que é o objetivo do Fogbol. O futuro, a respeito, assim que eu apliquei para entrar no Andromeda Dev, né, eu acho que eu comentei lá, eu gosto de desafios e tudo mais, e assim que eu olhei assim, o projeto do Fogbol, eu olhei que era um desafio enorme, um projeto de vários anos atrás, né, muito código legado, então achei bastante interessante, desafio, foi desafiante durante todo esse tempo, e enquanto continuarem me desafiando, eu estou aí para continuar. Uma das coisas que eu aprendi foram threads em Java, que é algo bastante poderoso em Java, então foi o primeiro projeto que eu me deparei com threads de forma prática, então foi bastante desafiante também por conta disso. Agradecer a todos pela atenção e aos meus mentores queridos aí. É isso aí. Perguntas, gente. Marta mandou um aqui, diz que é mais geral. Pelo que entendi, esses projetos foram correlacionados. Como foi essa experiência? Vocês trabalharam juntos? No início foi meio complicado, porque a gente não tinha muita experiência em trabalhos assim, com bastante gente, né? Mas depois a gente, meio que na marra, foi tendo que aprender a trabalhar em grupo. Então, do meio para o fim, a gente começou a conversar mais e a trabalhar mais em equipe. Dácio, tu é de que período? Eu estou no 5º/4º, assim que Francisco Vilar Brasileiro conseguir minha cadeira de probabilidade, aí eu sabe. Tudo eu. Eu vou cobrar ele para sempre. E Fubica tá perguntando se não rola fazer uma demo do teu projeto. Sim, poxa. Ops. O final foi tão emocionante que eu quis terminar mesmo, desculpa. Bem, aqui a gente tem um painel, né, o dashboard do Fogbol. Aqui a gente tem as funcionalidades de criar cota, compute, volume, network e tudo mais, os meninos vão mostrar. Clicando na network, a gente... Dácio, Oi. posso te pedir uma coisa, antes de tu entrar na demo do que tu fizesse? Cai fora aí dessa... Isso. Clica em cota, só para explicar um pouco esse deploy específico. A gente tinha 7 pessoas trabalhando em projetos do Fogbol.
que foram divididos em dois grupos, um com 5 pessoas, que é esse que está se apresentando agora, e um com 2 outras pessoas. Esse primeiro grupo era do projeto mais avançado, e o segundo grupo do projeto mais que iniciantes poderiam se envolver. E aí, esse primeiro projeto foi desenvolver todos os plugins para Google Cloud, que os meninos estão apresentando aí, e o de Carlos e Raison era adicionar funcionalidades no plugin de Compute, e aí eles fizeram isso apenas para a tecnologia OpenStack, tá? Então, esse deploy que a gente fez, se tu clicar ali em Cloud, isso, então tem 2 clouds que estão sendo gerenciadas por esse deploy do Fogbowl, uma que chama Google Cloud, que é um pedaço da Google Cloud, ou seja, cria recursos na Google Cloud, na cloud pública, e o outro chamado LSD cria recursos num subconjunto da cloud do LSD, e aí roda o OpenStack. Só para dar um contexto, porque a partir de agora a gente vai ter várias pequenas demonstrações para vocês entenderem em que contexto isso está se dando. É contigo, Dácio, agora. Então, a gente clicando aqui na Network, vou criar bem rapidão. Vou dar um Network, vou Network, tracinho, ok, com esse ADA, Gateway. A gente aqui pode personalizar a Network da forma que a gente quer. O Provider é o local, e a Cloud a gente escolhe a Google Cloud. Então, como o Fogbowl bem intenciona, o cliente pode personalizar a sua network. A gente pode clicar aqui e criar. Ele está em estado creating. Ô, Dácio, a gente não combinou isso não, mas eu vou fazer um negócio fora do script. Tu tem como logar na Google Cloud, na conta que a gente está usando, para mostrar que a rede vai aparecer lá? Ou não? Aí eu teria que ter a credencial de Luan, que a gente está fazendo pela credencial de Luan. A não ser que ele seja exposed aqui. Aí. Eu posso abrir aqui, apresentar quando terminar. Pronto, faz isso aí. Quando terminar, ele apresenta. Pronto, então aqui, durante a fala de Fubica, já está ready o estado. Se eu clicar aqui tudo na combinado. instância... Se eu clicar aqui na instância, a gente tem todas as informações dela. É o CIDR criado, e aqui as security rules que foram citadas pelo Pedro, né? Essa aqui foi a parte de Pedro. Se a gente vir aqui no network, sair aqui, e a gente pode também adicionar security rules, né, no linguajar fogbowlesco ou firewall no linguajar da Google Cloud. A gente também pode adicionar a uma network. Basicamente isso. Estou abrindo aqui. Vou parar de apresentar para Luan mostrar. Certo, eu vou só abrir aqui a Google Cloud, que ela é um pouquinho devagar. Mas é devagar que se vai longe. Alguma dúvida, gente, enquanto Luan vai... Meu Deus, fui descoberto. Vai aqui a transparência, eu vou mostrar eu abrindo a Google para não dizerem que eu estou criando agora. Precisam esperar comigo, porque demora. Tô brincando, já abriu. Essas aqui são as redes que já tem criadas. Provavelmente vai ter um bocadinho, porque a gente tava fazendo testes antes. Mas qual foi a que Dácio criou? Agora acho que foi o Fogbowl Network, não foi, Dácio? Fogbowl Network. E Fubica está criando outro, vai aparecer mais. Estourar minha cota de network. Aí, aqui ela tem essa Fogbowl Network, que são as sub-redes autodefinidas que Dácio tinha comentado.
Já vem tudo aqui, porque é uma para cada região, né? Porque a cloud separa por região. Daí é isso. O Fubica tá criando outra, é? Deixa a minha aparecer aí para esse povo linguarudo não ficar dizendo que tu tava criando um negócio. Vamos ver se aparece, porque tem 5 aqui. Acho que a cota era 5, mas deixa eu apagar uma já. Tá apagando já. Amigo, eu vou olhar no console. Eu acho que tem como mostrar a hora de criação da. Essa barra aí passa pro lado, a barra. Essa barra horizontal. A horizontal. Aí. A horizontal, embaixo de testes. A barra de rolagem é essa. Isso. Ah, não tem. É porque isso tem como fazer nas instâncias. Eu achava que tem como fazer na. Acho que é na atividade. Se você for lá no 3 barras, no canto superior esquerdo. Exatamente. Atividade, canto inferior esquerdo. Aí vai em página principal, quer dizer, página inicial, aí tem lá a atividade, na subaba dela. Ó. Vivendo é aprendendo, viu? Um dia eu sou Vivendo mentor, outro sofrendo. dia só aprendiz. Ó, aqui é que Fubica criou, porque estourou a cota. Aham. Essa que Fubica criou agora. Falhou, né? Falhou. Foi pego no pulo. Mas tá certo. Acabou Mas tá. a coisa. É para não criar mesmo. Isso. Pronto. Para não se estender muito, né? Que tem as outras apresentações, vou cancelar aqui. Deixar o pessoal. Meu Deus, como é que eu paro de apresentar? Pronto. Valeu. Valeu, gente. Então Isso que o cara não precisa explicar 86 mil reais depositados na conta da mulher dele, a gente precisa explicar que tem uma rede que foi criada. Até parece. Tá, então vamos dar prosseguir. Eita. Vamos continuar as nossas apresentações, né? Qual é o próximo? Sou eu. Boa noite. Boa. Se tu quiser apresentar alguma coisa. Uhum. Já tá. Tá aparecendo algum. Tá dando pra ver aqui? Tá sim. Pode ir, Giovanni. Pronto. Boa noite, eu me chamo Jerônimo. Eu fui responsável pela implementação do plugin Compute para Google Cloud no Fogbowl. Os mentores foram Francisco, brasileiro, Fubica, e Jadson. O objetivo do meu projeto foi implementar o plugin Compute, que dê suporte para a tecnologia de computação em nuvem da Google Cloud. No caso, como já foi falado anteriormente, o Fogbowl ele dá essa possibilidade de você utilizar várias tecnologias de clouds diferentes, né? E no caso, agora eu estou inserindo a parte relacionada à criação, a gerenciamento de VMs no Google Cloud, para o Google Cloud. Uma visão geral, falando um pouco sobre Fogbowl, sobre mais aquilo que Pedro falou anteriormente, a gente vai ter o Resource Allocation, e é nessa parte onde eu vou estar desenvolvendo o plugin, que eu implementei o plugin. Ele é o plugin responsável por gerenciar instâncias de máquinas virtuais que vão estar sendo criadas na Google Cloud. Falando um pouco sobre o Google Cloud, a gente utilizou a Google Cloud Compute Engine, que é essa parte da Google Cloud que você gerencia recursos relacionados a máquinas virtuais. No caso, como foi na apresentação anterior, você pode criar redes, e no meu caso,
a criação de máquinas virtuais, além de outras coisas, como, por exemplo, disco relacionado a armazenamento, e Public IP, que foi, como o Pedro falou na primeira apresentação, e entre outros. Foi utilizada a API do Google Compute Engine para a implementação. As tarefas, no caso, foi implementar essas operações de gerência de máquinas virtuais para a Google Cloud, e no caso, as operações que foram implementadas foram essas três. A Request Instance, que é relacionada à criação da máquina virtual, você manda a requisição para criar uma máquina virtual no Google Cloud. A Get Instance, que você vai estar pegando o estado em que a instância está, no caso, se ela já foi criada, vai retornar todos os campos de criação, se ela deu uma falha, vai retornar um corpo com o que deu problema, o que fez a instância falhar na criação, e também o Delete Instance, que é responsável por deletar a máquina virtual. As tecnologias utilizadas foram Java, Spring Boot, Maven, o Google Cloud API para fazer essas requisições, e o cliente HTTP, que no caso foi o Insomnia, que foi utilizado muito na parte de testes, quando eu estava tentando descobrir como é que funcionava a API da Compute Engine. Agora eu vou fazer uma demonstração. Isso daqui que eu coloquei é uma requisição que eu vou estar fazendo, que inicialmente eu fiz na Google Cloud para criar uma instância. No caso, esse daqui tem poucos campos, esse no caso são os campos que são requeridos, que são obrigatórios no caso. Você tem que definir um nome, uma máquina, os discos, o disco no caso, e uma interface network. No caso, essa daqui fica como padrão. E esse daqui é quando ela foi criada. Agora eu vou mostrar, vou fazer a demonstração. Tá dando para ver aqui? Eu estou no dashboard do Fogbowl. Ok, obrigado. Agora eu vou criar essa instância, vou colocar um nome para ela, Fogbowl Demo. Essa daqui, no caso, é a quantidade de CPUs que você vai estar selecionando para essa máquina virtual. Aqui é o tamanho do disco. Nesse campo, você seleciona o tamanho de RAM que você vai estar querendo e tem que ser especificado em megabytes. A cloud que eu vou estar utilizando vai ser a Google Cloud. Essa aqui, como o Fulby que eu tinha falado anteriormente, é do OpenStack. E agora eu vou selecionar a imagem. Essa parte aqui, note que quando eu seleciono a cloud, ela vai mudar as imagens que estão disponíveis. Essa parte foi desenvolvida por Gabriel, e eu acho que ele não falou muito na apresentação dele, e é importante citar agora. As networks, ela está selecionando a network padrão, e aqui, essa user data, eu vou estar escolhendo colocar um shell script. Eu vou colocar esse shell, e eu vou colocar também o public key. Essa public key é relacionada quando você quiser fazer, entrar na máquina virtual por SSH. Caso entrar, agora eu vou criar um compute. Está criando. E quando aparecer, no caso esse aqui são os estados que você pega no get. Eu vou adiantar um pouco. Voltar para a apresentação. O que eu aprendi bastante coisa com esse projeto. Como foi falado por Dácio, essa parte de threads eu tinha ideia, mas não tinha visto um exemplo prático sobre, e foi muito legal ver essa parte de threads. A parte também da REST API sendo implementada do Fogbowl, foi muito interessante aprender sobre isso, sobre como funcionava. E é isso. Eu não consegui terminar aquela parte de metadados. Na realidade, eu consigo fazer requisição e mandar ela, mas eu não tenho certeza se eu consigo, se os scripts que eu mandei, eles estão sendo executados
na máquina virtual. No caso, eu enviei o script ali, mas quando eu estava mexendo na VM, eu não conseguia identificar se ele tinha sido executado ou não. E é isso. Obrigado pela atenção. E outra coisa, eu gostaria de agradecer a Fubica, a Luan, os mentores. Eles foram muito prestativos durante o tempo de desenvolvimento. Também gostaria de agradecer ao Andromedev pela oportunidade de estar organizando isso tudo, que foi uma boa oportunidade para mim. Eu nunca tinha mexido com um projeto anteriormente. E é isso. Obrigado. Jerônimo, se tu voltar a tua tela lá, tu vai mostrar a tua VM criada. No caso, a que eu criei foi essa daqui, a Fogball Demo. Eu acho que tá dando para ver, né? Isso, dá um clique nela para mostrar os... Isso. Aqui foram as coisas que foram criadas, esse aqui é o nome dela, esse aqui é o ID que tem no Fogball, esse é o ID do Fogball, aqui é o estado dela, que ele está sendo executado, a quantidade de CPUs, a RAM, o tamanho de disco que foi dado, esse daqui é a network, que por padrão o Fogball manda a rede default e o Google Cloud também manda default. Esse aqui é o ID da imagem, esse aqui é aquele script que eu mandei, e aqui é a public key. É isso, obrigado. Deixa eu parar a apresentação. E aí, gente, perguntas? Tá, então vou continuar então, porque o tempo tá meio curto. Quem é o próximo? Flávio. Eu. Sou eu o próximo, né? Tá. Peraí que eu tenho que dar permissão para compartilhar a tela. Dá para ver? Dá sim. Ótimo. Bem, boa noite. Eu sou Flávio e fiquei responsável por implementar os plugins Volume, Attachment e Quota para Google Cloud. Os mentores são Fubica e Luan. Os objetivos principais são a implementação dos seguintes plugins. Volume, para que seja possível criar volumes, ou discos, como quiser chamar, na Google Cloud. Attachment, para que a gente possa anexar esses discos a uma máquina virtual. E, a princípio, eu também teria que implementar o plugin para Quota. Porém, o desenvolvimento dos outros dois plugins foi bastante custoso em relação ao tempo. E não foi possível dar suporte a esse recurso. Flávio, eu acho que tá compartilhando só a aba, sabe? Não tá... Não dá para ver a minha apresentação, não? Dá para ver, mas ela tá estática aqui. Só na tela de resultados. Acho que porque... Deixa eu fechar, peraí. No Meet você compartilhou o navegador ao invés da tela. Eu tinha colocado a tela inteira, pelo menos. Deixa eu parar e começar de novo para ver. Bem, dá para ver agora Sim. Agora tá. Dá para ver a transição, né? Dá sim. Dá. Certo. A apresentação eu vou voltar para essa parte de objetivos. Que, como eu vim dizendo, os objetivos eram implementar os seguintes plugins, que é o de volume, para que a gente possa criar volumes na Google Cloud, o attachment, para que a gente possa anexar esses volumes a uma máquina virtual, e Quota. Mas, como eu disse, devido ao tempo que eu passei para desenvolver os dois plugins anteriores, eu não consegui implementar o plugin para Quota. Aí, sobre o plugin de volume, para que haja suporte aos recursos da Google Cloud, foi necessário implementar 3 operações principais.
o Request Instance, que é responsável por fazer a requisição para que o recurso seja, que no nosso caso o recurso é o volume, seja criado a partir dos dados informados. O Get Instance, que é responsável por obter os dados na cloud, de um volume que já foi criado, e o Delete Instance, que é para que seja possível apagar esse volume. Aí, assim, a gente pode criar, obter e apagar volumes na Google Cloud a partir do Fogbow. Do mesmo modo, o Attachment tem as mesmas operações. O Request Instance, que nesse caso, ele requisita a cloud que o volume seja anexado a uma VM, uma máquina virtual. O Get Instance, que vai buscar os dados da VM e do volume associado a ela. E o Delete Instance, que desanexa o disco da máquina virtual. Assim, as principais tecnologias que eu poderia destacar que a gente usou, que a gente trabalhou, foi Java, Spring Boot, e também tivemos que estudar a API do Google Cloud para poder trabalhar com ela. Aí, sobre resultados, eu vou mostrar para vocês isso, as coisas funcionando, né? A criação de um volume. Espero que vocês estejam vendo o site do Fogbow, né? Dá para ver aí? Tá sim. Ótimo. Aí eu vou criar um volume aqui. Vou definir um nome, por exemplo, volume 1. Vou definir um tamanho. E aqui em Requirements eu poderia adicionar, por exemplo, que ele é um SSD ou um outro tipo de disco, mas eu vou deixar o padrão e vou criar o volume. O volume vai para o estado criando e a gente vai esperar até que ele esteja pronto. O volume está pronto, a gente pode clicar aqui e a gente pega informações sobre esse volume. Por exemplo, o nome, o ID, no caso no próprio Fogbow, e o tamanho dele. Aí a gente tem essas... Eu posso também apagar o volume, só que eu não vou apagar agora porque eu vou usar para fazer o attachment, que é a outra parte agora. Em attachments eu posso anexar esse meu disco a um compute que já foi criado, que no caso na apresentação anterior foi criado esse Fogbow Demo. Eu vou adicionar o volume que eu acabei de criar e anexá-la a essa máquina. Certo, está criando. E quando ele estiver pronto, a gente pode verificar as informações. O compute é a nossa máquina virtual, que é o Fogbow Demo, que foi criado na apresentação anterior. O volume 1, que eu acabei de criar. E a gente pode ver que ele está anexado. Como não tinha mostrado antes, se ele verificasse lá no console do Google Cloud, dá para ver todas essas informações. Aí eu posso também desfazer o attachment, desanexar esse disco. Porém, essa foi o único bug que ficou durante toda a implementação, porque ele remove o attachment, mas no Fogbow ele fica eternamente no estado deleting. Apesar dele realizar o trabalho de desanexar um disco. Pronto. Aí, minha apresentação foi basicamente isso. Eu agradeço a atenção e a oportunidade e passo a palavra para vocês agora. Eita, essa palma aí estrondando no quarto. Pergunta, gente. Só uma pergunta. Tu tá em que período? Agora eu tô no 7º período. Aí tu já tinha tido alguma experiência com cloud antes ou não? Não, com cloud foi a primeira vez que eu mexi. Eu fiquei até bem perdido no começo, na hora de olhar a documentação e tudo. Mas depois do tempo a gente vai
foi pegando o jeito. E eu acho que foi com todo mundo assim, né? Acho que ninguém tinha experiência com cloud antes de todo o projeto. Ok. Então, parabéns, Flávio. Vamos para o próximo. Obrigado, obrigado. Bom, aí a gente encerra essa primeira parte do pessoal que trabalhou com a Google Cloud e vai agora passar para a parte de Raison e Carlos, que trabalharam com o OpenStack, ampliando as funcionalidades do Compute Plugin. A gente começa com Raison. Uhum. Só um minuto para eu apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Carregando. Posso começar? Pode sim. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Raison e junto com os meus monitores Jadson Luan e Francisco Vila Brasileiro, desenvolvemos as funcionalidades de pausar, hibernar e retomar a execução de máquinas virtuais para o Fogball. Antes de continuar, eu queria agradecer a todo o pessoal do Andromedev pela oportunidade de participar do projeto, aos mentores que tiveram muita paciência comigo e, claro, aos meus colegas de equipe que também me ajudaram bastante. As minhas metas para o Fogball era desenvolver essas funcionalidades, né, a partir da criação dos endpoints, que seriam recebidos do front-end e seriam tratados dentro do sistema do Fogball e depois seria enviada uma requisição da respectiva requisição que recebeu no Fogball, iria ser enviado para o OpenStack para ele executar a função. O OpenStack, se alguém não souber, é uma plataforma de computação em nuvem open source que é utilizada para criar nuvens privadas que o Fogball dá suporte. E um detalhe interessante sobre isso é que quando a gente começou, inicialmente era só para pausar e retomar. Mas lendo a documentação a gente viu que também existiam duas formas de parar a execução de uma máquina virtual, que era usando o pause e o suspende. A diferença é que o pause ele congela a máquina virtual e armazena o estado dela em RAM, e o suspende armazena o estado dela em disco. Meio que desliga ela. E internamente no Fogball a gente achou melhor chamar isso de Hibernate. E aí tá o corpo da requisição e embaixo tem o body da requisição, que é um JSON que só fala a função e null porque não precisa passar nenhum parâmetro em si. É só o corpo ele só serve para falar qual é a ação. E também tem o resume porque como existem duas formas de parar pelo OpenStack, as formas de retomar a execução também são diferentes. O OpenStack trata de formas diferentes para cada uma das formas de parar. Só que internamente no Fogball a gente decidiu fazer com que, independente de se fosse retomar uma máquina pausada ou suspendida, a gente trataria como resume. E foi assim que a gente fez. Aí então a requisição e o corpo da requisição. E o que eu aprendi durante Sim, calma, eu quero antes mostrar mostrar em execução, né? Aqui tem uma cloud OpenStack. Eu venho aqui em pausar. Ok, ela está pausando. Aqui deu erro porque eu coloquei para pausar de novo e ela já estava sendo pausada, né? Uhum. Aqui ela está pausada já, a máquina, então ela está armazenada em RAM. Eu posso colocar ela para retomar a execução.
e para hibernar. Faz de novo. Pronto, tá hibernando. Pronto, agora que tá hibernada, eu não vou retomar ela porque Carlos vai usar na apresentação dele, mas se eu quisesse eu poderia retomar ela. E sobre as coisas que eu aprendi no Fogball, eu aprendi a lidar com múltiplas branches no Git, já que, como a gente trabalhava em equipe, cada um seguia na sua branch e depois a gente juntava numa branch develop. E antes eu só usava uma branch única, que era a que eu usava para criar meus projetos. Aprimorar meus conhecimentos em Java, isso foi muito bom, porque eu estava aprimorando meus conhecimentos de Java no Fogball, enquanto eu estava pagando P2. Isso foi muito bom, me ajudou muito com P2 e LP2. A entender melhor sobre arquitetura de software e boas práticas, porque quando a gente trabalha com projetos pequenos, a gente não entende a importância de deixar tudo bem organizadinho para quando outra pessoa for ver. No meu caso, eu que estava vendo, e eu vi, tipo, a diferença que fazia quando estava tudo já bem organizado. E valorizar a documentação, porque no começo um dos meus erros foi não olhar muito a documentação, e aí depois eu fui ver que todas as respostas estavam basicamente lá. Sobre os resultados, como eu mostrei, as funcionalidades foram implementadas por Fogball e no OpenStack, de pausar, hibernar e retomar as máquinas virtuais, e um próximo passo seria implementar para as outras clouds. Obrigado a todos, foi isso. Valeu. Temos perguntas? Sempre é curto, mas... Já estou perguntando de qual período tu é. Eu sou do segundo período. Show! Então, obrigado. Então vamos para a última apresentação, né, do Fogball. Isso, Carlos. Pessoal, só uma coisinha. Eu não sabia que tinha esse padrão para apresentação, mas a forma que eu fiz é bem parecida com o padrão que tem, então acho que vai contemplar praticamente tudo. Relaxa. Vou apresentar minha tela. Discreto e fora do padrão. Vocês me confirmam, por favor, quando estiverem vendo a tela? Tá bom. Tá aparecendo. Ok. Então, uma outra funcionalidade que foi proposta para ser incorporada pelo Fogball é a de criar snapshots de máquinas virtuais, que foi implementada por mim. Eu sou Carlos Henrique, tenho 20 anos e atualmente estou no primeiro período do curso de Ciência da Computação, na UFCG. Contextualizando um pouco sobre essa funcionalidade, quando uma máquina virtual é criada, então é informada uma imagem que contém o software básico que vai ser utilizado por essa VM, ou seja, o sistema operacional e alguns aplicativos utilitários. Porém, essa imagem não é englobada pela VM que está sendo criada, ela é apenas copiada para o disco dessa VM. E uma complicação que pode surgir disso é que, uma vez que essa VM aqui foi criada, ela for terminada, então as alterações feitas no disco dela são perdidas, porque a imagem que foi utilizada, a imagem original, ela permanece intacta, e as alterações ficam salvas no disco da VM. Então, se ela for terminada, essas alterações são perdidas. E aí, o snapshot, ele é uma alternativa de resolução a essa problemática, justamente porque faz uma cópia instantânea da imagem da VM, guardando essas alterações e possibilitando
que uma nova VM seja criada a partir de onde uma outra parou. É justamente essa cópia instantânea. E aí, em contexto de Fogball, é especificado que essa VM, a que vai servir como base, ela esteja no estado pausado ou suspenso, né, hibernado, que foram os estados que Hyson implementou. Justamente porque, para se ter uma garantia de que todos os dados estarão contidos no disco. E também, ademais, são extraídos uma identificação do usuário que faz a solicitação para tirar o snapshot, e um nome que é dado por ele para o snapshot. Então, as minhas contribuições no Fogball, elas foram justamente em prol de implementar essa funcionalidade. Então, desde a identificação da ordem e o tratamento específico para ela, o tratamento adequado para ela, até a implementação da funcionalidade de tirar o snapshot no plugin, que era onde a requisição propriamente dita para que o OpenStack criasse o snapshot era feita. E aí, óbvio, não esquecendo de fazer um tratamento de se o provedor era local ou remoto. Então, partindo para demonstração, eu vou pegar a mesma VM que Hyson criou. Carlos? Aqui. Oi? Faz uma coisa, para um pouquinho a tua apresentação aí, para não mostrar informação sensível. Dá uma olhadinha no Slack, eu mandei o link da nossa cloud e as credenciais para você logar na cloud, e aí você vai mostrar a coisa como está na cloud, e depois você opera no Fogball, e aí você fica mostrando a coisa mudando na cloud e no Fogball. Tu entendeu isso? Mais ou menos. Entra lá no Slack. No Slack tem um link para uma cloud e as credenciais. Você vai logar nessa cloud. Estou entendendo. Então não... Ah, tá. Essa é a cloud que você está operando. Tá? Certo. Quando você logar, aí você compartilha a tela de novo. Ok, tá bem. Pronto, estou logado. Pronto, compartilha a tua tela. Aí lá em cima tem um negócio chamado, tem LSD e tem do lado um projeto, né? Ah, não, acho que tu já está logado no projeto certo. Deixa eu falar. Clica ali em Instances. Ok. Aí, isso. E aí você vai ver que tem uma instância que está... Você seleciona ali do lado de LSD, tá? Tem os projetos, você vai selecionar o projeto Private Workers. Não, isso. Private Workers. Isso. Pronto. Aí isso que a gente está enxergando são as VMs que foram criadas no Fogball, né? Tem uma chamada OpenStack Cloud, que no momento está no estado suspenso. Aí você pode voltar para o Fogball, fazer o que você ia fazer, e depois você mostra na cloud, que a coisa muda não só no Fogball, mas na cloud também. Ok. Então, eu vou voltar a VM para o estado ready, espero que não demore muito. Porque, assim, como eu falei anteriormente, então, a VM ela precisa estar no estado pausado ou resumido, ou hibernado, para que o snapshot seja efetivamente tirado. Então, se eu tentar tirar o snapshot sem que ela esteja em algum desses estados, então eu vou receber uma mensagem de erro, obviamente, por conta disso. Mas, se, uma vez que a VM esteja pausada ou hibernada, então,
não vou mais receber essa mensagem de erro se eu for tentar tirar o snapshot. Pelo menos não idealmente. Não recebi. Sendo que a aplicação do Fogball, ela não tem nenhuma resposta imediata para isso, porque o estado, por exemplo, não é alterado quando você está tirando um snapshot. Se a VM estava pausada, ela permanece pausada enquanto está tirando o snapshot. Então, onde eu teria alguma alteração seria no ato de criar uma nova VM, e aí quando o snapshot estiver pronto, então ele vai aparecer como uma das imagens possíveis para fazer a criação da VM. E aí aqui, mas aí, acho que se eu vim aqui em imagens... Mas onde ficaria, professor? Bota aí, instances, clica em instances de novo. Estou aqui. Pronto, ela está em processo de enviar a imagem, certo? Professor, dá para ver a imagem sendo criada, se for lá em images e filtrar, acho que coloca Fogball. Aí ele fica como na fila. É um danado esse tal do Luan. A gente tem um snapshot em processo de criação. Que era Aí esse procedimento vai demorar um pouquinho, aí a gente não vai... Mas tem uma outra... Bom, acho que você já mostrou tudo que... É porque realmente onde eu teria alguma resposta era na hora de criar uma VM, ela apareceria como uma das possíveis imagens, né? Mas como é um processo que demora um pouquinho, então não cabia na apresentação. A gente teria que ter criado isso antes, né? Aí a gente achou melhor fazer o deploy 5 minutos antes de começar as apresentações para a adrenalina ficar no limite. Aí. Se fosse na conta de teste, em vez de produção, tinha uma criada lá, mas como você já disse, já provou o ponto. Beleza. Ok, então, partindo para a parte de tecnologias, né, eu adicionei esse título depois, que eu tinha chamado de desafios e aprendizados, mas aí coube bem porque foi um grande desafio utilizar as ferramentas que eram utilizadas no Fogball, porque eu não tinha conhecimento de praticamente nenhuma delas. Quando foi um desafio que eu aceitei, né, mas pelo fato de eu estar no primeiro período, então, no início do projeto eu não tinha conhecimento de linguagem Java, que é a linguagem por meio da qual o código foi escrito. E, assim, sorte que eu tinha conhecimento em linguagem C, o que ajudou um pouco, mas eu tive que passar as primeiras 4 semanas do projeto focado em aprender Java, programação orientada a objetos, para poder dar continuidade ao que foi proposto inicialmente. E aí depois foi que eu consegui colocar em dia, né, o que eu tinha atrasado um pouco. Então também tive que estudar um pouco sobre API, sobre arquitetura REST, porque eram utilizados pelo Fogball, mas que eu não tinha conhecimento, não tinha noção. Também foi a minha primeira vez trabalhando com cloud e com um projeto de tamanho e dimensão, porque a minha realidade de programa era um programa feito em uma página só, e o código do Fogball ele é realmente complexo e modularizado. Isso aqui não é uma tecnologia, mas foi um desafio que eu tive que aprender. Também tive que estudar um pouco sobre protocolo HTTP, porque era por meio dele que as requisições eram feitas via rede, e também por meio do qual as respostas chegavam. E foi também meu primeiro contato utilizando a ferramenta Git, né? Eu já conhecia, já tinha uma conta no GitHub, mas eu nunca tinha feito nunca tinha participado de nenhum projeto que tivesse utilizado, então eu não sabia como utilizar. E aí foi realmente um aprendizado. O Andromedev Dev foi uma experiência, assim, incrível, justamente porque eu aprendi tanta coisa em tão pouco tempo. Eu me permiti ser desafiado por algo que eu não tinha noção que conseguiria fazer, e agora eu estou bem mais animado para o que vem no futuro do curso. Logicamente que eu consegui mapear algumas possíveis melhorias para ser feitas em futuras contribuições, ou minhas, ou de outras pessoas. Então, a primeira delas é uma avaliação de post-conditions, condições póstumas, que podem ser verificadas, e de acordo com a verificação dessas condições, que são definidas pelo OpenStack, então dá para verificar se houve alguma falha no processo de criação do snapshot, mesmo que toda a requisição tenha sido montada corretamente, todos os parâmetros estejam corretos.
Uma outra coisa também a ser melhorada é uma resolução na falha de segurança, uma falha de segurança que o professor identificou, que é porque o snapshot, quando ele é criado, ele sempre fica visível para todos, mas em alguns momentos é conveniente que ele só seja visualizado pela pessoa que criou o snapshot. Então, isso pode ser uma falha de segurança. E uma outra possível contribuição é a de replicar isso para as outras clouds, porque como por exemplo, o Google Cloud, porque o Fogboy está agora preparado para ter essa funcionalidade de tirar snapshot, mas ela só foi implementada realmente para o OpenStack. Então, era isso. Gostaria de agradecer tanto aos 2 mentores que foram super atenciosos, como também à organização por ter idealizado e executado esse projeto que foi tão significativo. Muito obrigado. Teu snapshot acabou, Carlos. Oi? Não, já parou. Você dá uma olhadinha aí. Tem uma... Vou dar espaço aqui para uma perguntinha de Marta. Como foi teu contato com o OpenStack? O meu contato com o OpenStack, primeiro, assim, de início a gente não estava trabalhando tanto com o OpenStack, né? A gente estava trabalhando mais na criação na preparação do Fogboy para poder receber. Oi? Alguém falou alguma coisa? Enfim, a preparação do Fogboy para que a funcionalidade fosse implementada para alguma das clouds. E aí, quando foi na última semana mesmo, foi que, aliás, no último espacinho de 3 semanas, esqueci o nome. Enfim, na última etapa, foi que eu fui realmente estudar a documentação do OpenStack para saber quais eram os parâmetros que eram necessários. E aí teve até um probleminha, porque da forma que a gente estava pensando fazer, não ia dar certo fazer, e a gente teve que tentar utilizando uma outra coisa que não era o Create Snapshot, mas o Create Image a partir de uma outra VM. E, enfim, acho que a parte mais desafiadora mesmo do contato com o OpenStack foi de desbravar a documentação, porque tinha muita informação. Para filtrar essas informações era bem difícil. Não estava em alemão também, a documentação, aí dificultou um pouco. Mas se tivesse, não seria uma dificuldade, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Todo o pessoal do Fogboy, né? Muito obrigado, Fubica e Jadson também, por mentorarem aí o pessoal. Eu queria só fazer um comentário rápido, Juan, antes de você passar para o próximo projeto. Eu queria parabenizar os meninos todos envolvidos. Não era um projeto simples, tá? Eles saíram muito bem. Agradecer demais, além do limite, a Luan pela dedicação. O Fogboy é um projeto bem complexo. Jadson não está há muito tempo no Fogboy, mas domina quase todo o código e ajudou bastante. Sem ele, não teria sido possível. Então, muito obrigado a Jadson, a Luan, e a dedicação dos aprendizes nesse projeto. Vocês estão de parabéns. Valeu. Então, a gente continua agora com os projetos do SP Lab, tá? Eu vou... compartilhando. Vou randomizar isso daqui só pra gente... Tá dando pra ver, né? Dá sim. Então, tem esses 2 últimos projetos. Então, a gente vai começar com ERP acadêmico. Painel UASC. Acho que Gabriel, né? Isso mesmo. Olá, boa noite. Estão me escutando? Estamos sim. Opa. Eu só começar aqui a compartilhar a tela. Gente, se puderem, coloquem também o link aí do Fogboy nos comentários,
E compartilhem também lá no nosso Discord. O pessoal dá uma olhada. Beleza? Só um segundo que eu tô com um pouco de dificuldade aqui. Valeu. Eu não tô conseguindo. Tá a permissão aqui pra ele. Tá bloqueado temporariamente. Calma aí. Como é que eu. Agora acho que vai. Pronto. Tá conseguindo ver? Carregando. Carregando. Foi. Pronto. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome chama Gabriel de Carvalho, vulgo Gabiru para alguns. Eu queria iniciar. Primeiramente, estou fazendo parte do projeto ERP Acadêmico, Painel ASCII, sobre a mentoria de Thiago Massoni e Jackson Tomé. E eu gostaria de começar o projeto dando uma pequena introdução sobre o que seria o ERP. Caso vocês estão vendo aí o que significa a sigla em inglês, Enterprise Resource Planning, mas também conhecido em português como seria um sistema integrado de gestão empresarial. A finalidade de um ERP, um sistema desse tipo, seria a integração de informações diversas e implementando funcionalidades para facilitar a administração de um certo grupo, organização, empresa, por causa que muitas vezes esses sistemas eles estão dispersos em vários sistemas, várias planilhas, em vários locais que são completamente, que não tem eles não se comunicam, ou se comunicam de uma maneira muito complicada. Você tem dificuldades para realizar até operações simples. Você gasta muito mais tempo nisso do que realmente realizando a atividade que você se propõe. E o ERP ele serve exatamente para fazer automatização de funções, um lugar que unifica essas informações. Você busca conteúdo, por exemplo, de diversas planilhas. E isso seria proposto a aplicação, por exemplo, no painel de administração da faculdade como FCG, onde às vezes um administrador, um gestor precisa tomar decisões, mas só que ele precisa de informações que estão em sistemas disjuntos. Às vezes, e quando tem acesso, às vezes são acesso a interfaces que não são nem um pouco amigáveis ao usuário, digamos assim. E com RP seria exatamente para sanar isso e facilitar a gestão, permitindo até uma resolução mais rápida de problemas. Que, por exemplo, você teria vários setores, você poderia até identificar se caso um setor ocorreu algum problema. É um projeto tanto quanto grande, é um escopo bem grande, nós meio que começamos ele do zero no projeto, então não era possível completá-lo durante o AndromeDev. E o nosso desenvolvimento, na primeira etapa, nós fizemos uma primeira funcionalidade, que é o que eu vou mostrar aqui no funcionamento, que seria, nós implementamos um back-end em Express, em Node.js, usando a framework Express, em que ele receberia, por exemplo, um documento PDF emitido pela coordenação do curso a respeito dos horários semestrais. Ele faria o processamento desse arquivo e ele demonstraria em uma tela para o usuário. Aqui nós criamos um pequeno arquivo index, um pouco simples, mas para demonstrar a tela do arquivo. Nós fizemos testes com 3, 4 períodos diferentes e todos eles retornam uma tabela organizada pelos professores com as informações a respeito do que, por exemplo, que eles estão lecionando naquele período. Essa seria uma funcionalidade do ERP, a primeira desenvolvida aqui, né, durante o AndromeDev, em que, por exemplo, o Science Class 19.2 seria demonstrada uma tabela. Essa aqui obviamente é uma primeira versão, nós pretendemos mudar um pouco, mas assim, seria uma tabela com organização reunida das matérias que aquele professor está lecionando, com as turmas, de forma organizada. Bom, essa foi a primeira funcionalidade do ERP acadêmico. Nós estamos trabalhando com Express Node e futuramente pretendendo implementar um front-end mais organizado com a framework em React. E essa seria a apresentação do ERP acadêmico, do ERP acadêmico. Eu batendo palma mutado. Todo dia. Eu queria só agradecer aos
Thiago Massoni e a Jax Tomé, que são os mentores, e também outras 2 pessoas que acabaram participando como voluntários do projeto, que seria Luiz Bonfim e Samara Nunes. Eles não estão aqui agora, mas eles tiveram a participação voluntária do projeto, que tomaram interesse, e eles participaram uma certa parte. Agradecimento a eles que participaram também. Pessoal, posso falar um pouquinho? Pode ser. Boa noite. Queria anunciar que Gabriel vestiu terno e gravata para apresentar, ele não mostrou. Ele disse que ia colocar. Pifou a webcam aqui, mas eu estava todo assim, arrumado de gala já. Foi uma exigência minha. Eu coloco isso para os meus orientados. Todos eles precisam vestir terno e gravata. É pré-requisito ter terno, né? E aí, gente, dúvidas? Gabriel, tu é de que período? Eu fingindo que não sei, mas... Assim, questão de matérias, eu tô ali na transição do 6º para o 7º, mais matérias do 7º período, em geral. Mas, digamos assim, 7º período em prática. Massa. Aí, tu já tinha participado de algum projeto de desenvolvimento em grupo? Tu falou que tinha algumas pessoas que acompanharam também, né, o desenvolvimento. Na universidade em si, eu participei, no caso, de matérias que são relacionadas a matéria em grupo, mas eu participei somente de um estágio, fora isso, que foi feita uma participação em grupo para o desenvolvimento de um projeto. Mas quanto às pessoas que participaram do projeto da RP Acadêmico, eles tomaram interesse como voluntário, e no caso foi interessante porque, por mais que eu tivesse trabalhado um pouco de JavaScript, cada pessoa acabou trazendo uma tecnologia diferente, que pudesse resolver um certo problema que nós encontramos durante o caminho, e acho que a comunicação que a gente foi tendo foi uma habilidade muito boa desenvolvida, e até compartilhamento de informações. Hoje em dia eu já tenho mais acesso a conhecimento de bibliotecas e Node.js que podem me ajudar a resolver um problema que foram sugeridos por essas pessoas. Então, assim, eu acho que essa parte de troca de informações foi talvez uma das melhores partes de trabalhar com a galera. É verdade. Fubica, Sim, seu tem mic mais tá perguntas? desmutado. Fubica. Dou-lhe uma, então, dou-lhe 2. Então, obrigado, Gabriel. E parabéns também pela apresentação. Nada, que agradeço a vocês, principalmente pela Andromedev, excelente iniciativa, e principalmente para a galera poder não só exercitar, mas fazer todo esse compartilhamento com a comunidade de código aberto e dar prosseguimento aos projetos pela. Obrigado. Então, a gente vai para o último projeto, que é o projeto Moenda. Felipe. Oi. Isso, eu vou Oi. começar a apresentar aqui. Tá bem? Vocês estão conseguindo ver? Carregando. Foi. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe e eu sou aprendiz do Moenda, que é um projeto da SP Lab, e fui mentorado por Fanny e por Matheus Gaudêncio. E o Moenda, ele é uma engine construída com Node.js que vai analisar uma série de arquivos, certo? Um diretório que você passa, de acordo com regras que você mesmo pode instituir. Então, a partir dessas regras, o Moenda vai gerar uma série de métricas e de informações do seu código que podem ser usadas tanto de forma crua, para você detectar, por exemplo, quais são os arquivos que têm erro, como pode ser usado, já que é um pacote, pode ser instalado em outros programas Node. E para exemplificar melhor o que é o Moenda, eu queria citar 2 exemplos práticos que são o seguinte. No Enem, se você fizer menos de 8 linhas na redação,
a sua redação está automaticamente anulada. Mas atualmente isso precisa chegar nas mãos do corretor e o corretor vê que tem menos de 8 linhas e zerar para você. Se o Enem digitalizasse todas essas redações e utilizasse uma ferramenta como o Moenda, por exemplo, o Moenda pode identificar automaticamente todas as que têm menos de 8 linhas, por exemplo, porque é uma das métricas que ele tem, e fazer com que chegue às mãos do corretor só aquelas redações que não precisam ser zeradas, tanto por esse critério das 8 linhas, quanto por qualquer outro que você estabeleça. Então, isso poupa muito recurso, muito tempo, e seria uma das aplicações do Moenda. Outro exemplo que eu queria citar é o das cadeiras de P1 e P2. Todo semestre, os professores precisam analisar os códigos de muitos alunos, tanto os professores quanto os corretores. Eles precisam analisar os códigos de muitos alunos em busca de erros, do que é que pode melhorar e etc. Se esses códigos forem passados para o Moenda, ele consegue de uma vez só identificar todos os erros que os códigos possuem, a partir das métricas que você estabelecer. Então, ele consegue tanto mostrar o que é que está errado, quanto mostrar, por exemplo, a evolução do aluno, porque ele mostra os dados de um determinado código e no futuro ele pode mostrar os do mesmo código e mostrar o que é que melhorou, né? E eu tenho aqui um exemplo de execução do Moenda. No primeiro caso, eu chamei para só um arquivo Markdown e ele gerou algumas dessas métricas, né? Ele diz quais são os erros a partir das métricas que eu defini. Aqui, por exemplo, eu queria que a primeira seção do arquivo Markdown começasse com H3, e como ele não começou, ele gerou um erro. Dentre outras métricas que eu estabeleci. Outro exemplo de execução dele é chamando o mesmo arquivo, só que agora pedindo para ele criar um contexto para aquele arquivo. Então, ele gera a mesma informação de antes, mas gera também um contexto. Então, ele rastreia onde existem seções no código, qual é o valor delas, em que linha está, links, códigos que tenham no meio do arquivo, e etc. E eu acho que um indicador do potencial que a ferramenta pode ter é o número de downloads que ela teve só com 6 dias de publicação no NPM. Claro que alguns desses downloads são as informações estão armazenadas em cachê, né, e ele acaba contando como download, mas existem também os downloads reais, né? E basicamente é isso o Moenda. No futuro, já que o projeto vai ter continuidade, ele deve se tornar também uma ferramenta web e vai poder ser utilizada da mesma forma, mas por um usuário final, né? E basicamente é isso o Moenda, gente. Uma dúvida minha. Eu fiquei em dúvida se o Moenda ele já existia o projeto ou tu começou ele do zero. Não, comecei do zero. Tu é de que período, Felipe? Tô no terceiro período agora. Tu já tinha tido contato com alguma coisa das De tecnologias Node? que tu mexeu? Eu tinha uma noção básica, mas não aprofundada da forma como foi preciso, sabe, para criar o projeto. Então tinha tido um primeiro contato, mas o projeto me fez aprofundar muito mais do que o que eu sabia. E rapidão, eu só queria agradecer, gente, aos meus mentores, tanto a Gaudêncio quanto a Fanny, não só pelo aporte que eles me deram durante o projeto, mas pelo aporte que continuaram me dando depois do projeto. As reuniões semanais continuaram tirando minhas dúvidas, e isso é massa demais. E a vocês também, da OpenDev, porque o Andromedev foi, de longe, a coisa mais empolgante que teve no semestre, assim, para sair daquela rotina das cadeiras. Então, foi massa demais, e parabéns pelo projeto. Obrigado.
Mais perguntas, gente? Não? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui de todo mundo. Pelo SP Lab também, né? Pelos projetos que a gente teve nessa primeira edição. Espero que tanto o Fogbowl quanto o SP Lab eles tenham mais projetos nas próximas edições, né, do Andromedev. Continuamos nossas apresentações amanhã. Quem quiser participar no mesmo horário. E é isso. Mais alguma coisa, Matheus? Só lembrar que a gente está, depois de uma pequena invasão no dia 3, a gente está mandando o link no canal de anúncios, que é um link diferente todo dia, tá, gente? Então, quem quiser participar, é só ficar atento ao Discord. E também lembrar os meninos do SP Lab, né, que participaram, colocar também o link, se possível, tá? Vocês podem colocar aqui, ou então pode colocar lá no Discord, para a galera conhecer esses projetos, beleza? Quem quiser contribuir também, sinta-se à vontade. É isso. Muito obrigado, gente. E até amanhã. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.